tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de geografia e vamos trabalhar nessa aula aqui a diversidade natural da América. Então vamos focar aqui no clima, vegetação, hidrografia, relevo do nosso continente americano. Então fiquem com a explicação da Pro. Coloco mais uma vez para poder relembrar, tá bom? O nosso planisfério, o nosso mapa mundi. Eu vou precisar falar com vocês novamente um detalhezinho, né? A gente vai precisar fazer a localização mais uma vez do nosso continente. Para começar, como eu sempre faço com vocês, para a gente localizar, a gente tem que fazer o quê? Fazer uma espéciezinha de cruzinha, né? A partir daqui desses pontos centrais do nosso planeta. E aí a gente vai dividir em hemisférios. Nós sabemos que a gente tem 4 hemisférios aí, e eu preciso dizer para vocês que o continente americano se localiza aí apenas em 3. Quais são eles? O hemisfério oeste, norte e sul. A gente percebe que não temos terras americanas no hemisfério leste, tá bom? Então, portanto, em termos de localização, ele só está aí, né, em 3 hemisférios. Ele banha, né, ele é banhado aí, na verdade, né, por o oceano, na parte norte, Ártico, né, o oceano aí ártico. Na parte oeste, ele é banhado pelo oceano Pacífico. Na partezinha, agora sim, né, leste, pelo oceano Atlântico. E aqui na parte sul, por o oceano aqui Antártico, tá bom, gente? Então aqui a gente faz a localização desse continente. Lembrando para vocês que por uma questão fisiográfica a gente divide o nosso continente americano em América do Norte, formado por 3 países, que eu falei para vocês que vocês não podem esquecer, né? Que aí vai estar o Canadá, Estados Unidos e México. América Central, né, que é formado por 20 países e vai se dividir na parte que a gente chama de istmica, ou seja, aquela partezinha que vai ligar a nossa parte do continente, né, da América do Norte e América do Sul, ou seja, esse corredorzinho aqui de ligação, a gente chama de continental ou istmica. E temos também a América Central, que a gente chama de insular, que é a parte formada por as ilhas, ou simplesmente o Caribe, como a gente também, né, escuta muito falar. E a América do Sul vai ser o terceiro, né, a terceira fragmentação, a terceira divisão aí do nosso continente, onde a gente tem aqui 12 países, incluindo o Brasil. Tá bom, minha gente? Então, relembrando aqui a localização do nosso continente americano. Hoje nós vamos falar, olha que imagem bonita. Hoje nós vamos falar sobre a questão da diversidade que o nosso continente americano tem. Eu volto aqui para vocês, né? Volto aqui para vocês mostrar para vocês que por ele estar, né, praticamente de um polo a outro, ele tem uma diversidade, gente, gigantesca, tá bom? Então a gente vai ter uma diversidade em termos de vegetação, em termos de clima, tá bom? Gigantesca, em termos de paisagem geográfica muito grande. Então a gente percebe que a gente vai ter o quê, ó? Vai ter desertos, né? Vamos ter locais, né, realmente que chega aí a um frio extremo. Vamos ter montanhas belíssimas, né, aqui. Então a gente vai encontrar também aqui a nossa vegetação caatinga, que a gente só tem aqui. Vai ter aí a floresta amazônica. Então tudo isso, gente, são paisagens específicas do nosso continente. Começamos agora com o relevo, tá bom? Então o relevo vai ser o nosso primeiro aspecto físico que vamos trabalhar na aula de hoje. E eu quero que vocês observem mais uma vez um mapazinho físico, né? É um mapazinho de relevo que a gente tem aqui sobre o continente americano. E vocês vão observar o seguinte, aquela mesma regrazinha que eu falei para vocês na aula passada. Quando a gente observa um mapa de relevo, a gente vai observar o seguinte, turminha. Nas partezinhas que forem mais escuras desse mapa, significa que a gente vai ter altitudes mais elevadas. Tá bom? Então, isso significa dizer o quê? Que se a gente observar aqui rapidamente
né, o mapazinho da América, a gente vai perceber o quê? Que as partes mais elevadas estão aqui na porção oeste. Não é isso? Tô falando alguma mentira? Não, mas a gente sabe que as partes mais escuras é a parte mais elevada e as partezinhas mais claras, quanto mais claro, vai ser, né, de uma altitude menor. E aí, para a gente ficar mais fácil, a gente vai dividir, né, o estudo do relevo do continente americano em 3 grandes porções. A primeira, que vai ser a parte oriental, ou simplesmente pode chamar de leste, ou seja, oriental ou leste. Depois vai ter a parte ocidental, ou simplesmente o oeste, que é essa partezinha aqui que a Pro já tinha mencionado antes. E, por último, a parte central. Então, a gente vai fragmentar nesses 3 momentos para a gente poder compreender o relevo aí da América. Então, bora lá, gente. Primeiro, a gente vai falar sobre o relevo da porção oriental ou leste. Esse relevo aqui, né, da porção leste oriental, ele ele vai misturar, na verdade, né? Vai ter uma mistura aí tanto de planaltos, né, extensos, alguns poucos conjuntos de montanhas, tá bom? E também vai ter uma vasta área de planícies litorâneas, tá bom? A gente pode citar nesse caso, né, inclusive o Brasil aí com uma vasta área aí de planícies. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para que vocês, né, tomem aí, fixem aí na cabeça de vocês, tá bom? Tomem aí e se apropriem desse conhecimento. Primeiro, é o Planalto, tá bom? Um dos pontos aí que a gente vai mais encontrar na porção leste do continente vai ser os Planaltos. Então, os Planaltos eles vão ser aí a grande predominância, tá bom? E aí a gente pode citar, inclusive, aí, né, como um dos exemplos, o Planalto aqui canadense. Esse Planalto canadense, né, esse Planalto a gente vai observar aqui, ó, tá bom? Ele é o Planalto canadense. A gente também vai encontrar vários planaltos, inclusive no território brasileiro, tá bom? Esse Planalto aqui brasileiro vai ser o que a gente vai encontrar aqui, ó, nessa porção todinha, tá bom? A gente vai chamar, inclusive, algumas pessoas chamar da Serra do Mar, né? Mas são aí planaltos. Além disso, a gente vai ter algumas planícies, tá bom? Que vai desde Nova York, tá bom? A gente vai ter aí Washington, Boston, tudo isso lá nos Estados Unidos, até a parte que a gente chega na parte sul, brasileira também, tá bom? Que a gente vai ter o quê? Salvador, Recife, Rio de Janeiro, né? Tudo isso também vai se localizar nesse ponto. Então, as planícies aí litorâneas vai ser um dos pontos centrais, chaves aí desse processo. E por último, como eu falei pra vocês, a gente também encontra na porção leste, turminha, a questão dos conjuntos montanhosos, tá bom? Montanhosos aqui. Que o principal vai ser aqui, ó, os Apalaches, tá bom? Os montes aí, Apalaches, que vai ser essa porçãozinha aqui, tá bom? Então aí a gente caracteriza a parte leste em termos de relevo. Temos planaltos, temos planícies e também temos alguns poucos, né? Único conjunto aqui de montanhas. Seguimos aqui para a porção ocidental, ou seja, o oeste. Isso a gente tá falando de quê, minha gente? Aqui, ó, coloquei até a imagem do ladinho. Então, essa porçãozinha aqui que é banhada pelo Oceano Pacífico. Aqui, minha gente, a gente vai ter a predominância, que vocês estão observando aí, inclusive no mapa, a predominância de cadeias montanhosas. Tá bom, turminha? Então, como a gente observa que a gente vai ter tanto na porção norte como na porção sul, várias cadeias, né, de montanhas. E aí eu coloco para vocês, né, que esse relevo ele tem a predominância de cadeias de montanhas recentes e em menor presença, tá bom? Algumas planícies. Mas a predominância vão ser as montanhas. E aí eu coloco tanto a questão, né, da parte norte, essas cadeias montanhosas que a gente encontra no norte, como também que a gente encontra aqui na porção sul, tá bom? E aí eu vou citar para vocês aqui as montanhas rochosas que a gente encontra aqui, ó. Essas montanhas rochosas estão localizadas bem aqui, tá bom? Nessa parte, nessa porçãozinha aqui, né, que vai pegar o Canadá, né, os Estados Unidos também, alguma partezinha do México, tá bom? Então a gente vai encontrar aqui. Vamos também ter a cadeia da costa, tá bom? Que vai se localizar aí, né? Também na questão dos estados do México e também vai pegar um pouquinho dos Estados Unidos. E as montanhas rochosas que eu já falei pra vocês que vai se estender aí para os 3 países.
Na porção sul, a gente vai ter, né, lógico e evidentemente, como grandes representantes dessas cadeias montanhosas, os Andes, tá bom? A Cordilheira dos Andes, tá bom, minha gente? Então, que ela vai se localizar aqui, ó, nessa faixazinha total da América do Sul, tá bom? Vai pegar aqui a grande maior parte do Chile, né? Mas também vai aí pegando também a Colômbia, né? Como um dos seus territórios. Então, gente, aqui na porção ocidental ou leste, a gente vai encontrar essa predominância de montanhas, e a gente tratou um pouquinho do norte e do sul. Planícies, a gente vai ter algumas pouquíssimas, tá bom, minha gente? E eu preciso lembrar pra vocês que essas planícies, elas são reduzidas, porque logo em seguida ela vai encontrar aí com essas cadeias de montanha, tá bom? Então, a gente vai ter aqui planícies bem estreitas, que a gente pode colocar assim, principalmente aqui, que são banhadas pelo Oceano Pacífico. Mas, quando a gente falar na porção ocidental, né, no leste, vocês vão lembrar sempre da questão das montanhas, tá bom? Tanto no norte quanto no sul. Seguimos aqui para a parte central. O que sobrou para a parte central? Se do lado, né, ocidental a gente vai ter as montanhas, né, as cadeias montanhosas. No lado oriental vamos ter os planaltos e algumas planícies. Na parte central tem o que, minha gente? Surgem as vastas planícies centrais. Então, a parte central ela vai ser conhecida, vai se destacar, como eu disse para vocês, por essa questão das planícies. E aí eu coloquei como exemplo aqui a questão das planícies do norte e também da parte sul, tá bom? Porque eu tô falando para vocês que só vamos encontrar na parte central do continente planícies, tá bom? E aí eu quis citar aqui para vocês, quando a gente falar em planícies, a gente vai lembrar dos rios, né? Então, por isso essas planícies centrais. E aí a gente vai destacar aqui, né, com esse nome, como eu já falei para vocês, essas planícies centrais, que vão aí, né, do Canadá ao Golfo aqui do México. Todo esse território a gente vai pegar por planícies na parte norte. E aí vai se destacar nessa região que a Prof falou aí para vocês, a questão das planícies canadenses, né, mais uma vez. Aqui a planície do São Lourenço, tá bom? E a do Mississippi, que são os principais rios aí dessa porção norte do nosso continente. E na parte sul a gente vai ter aqui, ó, várias planícies, né? Vou começar citando aqui a planície amazônica, tá bom? Que aí ninguém nem conhece, né? Ou seja, que é a planície aqui que já está na América do Sul, né? Que vai passar aí por vários países, inclusive o Brasil. Planície do Pantanal também, tá bom? Dos Pampas, são todas planícies que a gente vai encontrar. Na Venezuela a gente também tem, né, e no Paraguai a gente também vai encontrar, né, várias planícies também que se representam em menor proporção do que as brasileiras, mas também vão estar lá, tá bom? E a gente vai lembrar aqui principalmente da questão do Chaco, tá bom? E de outras planícies, né, já menorzinha aqui. Inclusive, vou citar também aqui, mais uma vez, a questão da planície Platina, que a gente vai encontrar, né, num trio aí de Argentina, Uruguai e Brasil. Tá certo, minha gente? Então, as planícies vão caracterizar a porção central. Seguindo agora para a questão da hidrografia. Hidrografia, tô falando de quê? Oitavo ano. Lembra aí que não pode esquecer. Hidrografia é a questão dos rios, ou seja, das águas, na verdade, que vão aí, né, abastecer o nosso continente. E aí a prova vai fragmentar aqui para vocês em 4 grandes correntes, que a gente vai colocar aqui, ou vertentes, se vocês acharem, né, mais apropriado. Então a gente vai ter 4 vertentes de formação desses grandes rios, né, e lagos também, que vão abastecer o continente americano. A primeira vertente, ela vai ser a vertente do Ártico. Como o próprio nome já está dizendo, vai ser aquela vertente, né, que vai estar na porção do extremo norte. Por isso, Ártico. Os rios que fazem parte aqui dessa vertente, né, em virtude aí do clima frio, né, praticamente polar, permanecem congelados aí durante a maior parte do ano, tá certo? Depois a gente tem a vertente do Pacífico. Isso significa que também ele está na América do Norte, né, na sua grande maioria, e vai pegar os rios ali, né, da porção, né, da porção oeste, principalmente dos Estados Unidos, tá certo? Na parte aqui sul, que também a gente tem o Oceano Pacífico banhando a parte norte e sul do nosso continente,
A gente vai observar também essas planícies na América, ali pro Chile, né? A Colômbia também sendo banhada por essa vertente do Pacífico. A vertente do Golfo, né, do México, que a gente também vai observar, vai estar ali mais na parte central. Vai pegar os países, né, mais ali da parte central, incluindo o México, que não é na parte central, a parte norte, mas que também, né, tem influência e por isso recebe o nome, tá bom? Essa vertente. E aí, minha gente, a gente vai ter, né, inclusive essa vertente aqui do Golfo, né, formando aí o principal rio que vai abastecer aí, né, os Estados Unidos, né, o próprio México, que vai ser o rio Mississippi, que vai ser o maior rio aí, né, na América do Norte. E por último, e não menos importante, a gente vai ter a vertente, né, do Atlântico, ou seja, que está do outro lado, né, aqui nessa outra porçãozinha, e a Pro colocou inclusive um mapazinho para definir cada vertente aí. Vamos localizar para ficar mais fácil aí na nossa cabecinha? Então, primeira vertente, que é a laranjinha, turminha, observar aí no mapa. É a vertente que a gente chama aqui, ó, do Ártico. Ela vai até essa porção. Começa aqui e vai até essa porção aqui. Então, vertente do Ártico. A segunda vertente que a Pro vai apresentar vai ser a vertente Atlântico. Ou seja, essa vermelhinha aqui, ó, que ela vai pegar... Só vai interromper aqui por a vertente, né, do Golfo do México, tá bom? Mas ela vai ter essa extensão todinha aqui pegando os Estados Unidos, né? E depois vai pegar a América do Sul totalmente, tá bom? Vertente Atlântico. A vertente do Golfo eu já mostrei pra vocês, essa pretinha, tá bom? Que vai pegar só essa parte central do nosso continente. E por último, e não menos importante, né, logicamente, a gente vai ter aqui a vertente, ó, que vai pegar de uma pontinha a outra do nosso continente, no sentido norte e sul, que vai ser a vertente do Pacífico. Ó, gente, sempre utilizando muito o nome do oceano para poder facilitar aí na mentezinha de vocês. E essa vertente do Atlântico, que a Pro, né, ficou de falar aqui nesse próximo slide, a gente vai trabalhar agora, vai estar aqui na América do Norte representada pelo São Lourenço, tá bom? Que vai situar ali entre os Estados Unidos e o Canadá. E na porção sul vai estar destacada aqui, né, a questão do Rio São Francisco, né, o Parnaíba, né, o rio aí Amazonas, o Paraguai, tá bom? Então vai ter aí vários rios que vão representar, tá bom? Esse rio, essa vertente aqui, que é a vertente Atlântico, no nosso continente. Tá certo? Lembraram? Guardaram? Então, é aqui os pontos centrais. Então, os rios na América, ele vai ser dividido a partir dessas 4 vertentes aí. Seguindo, turminha, a gente vai falar sobre a questão da diversidade climobotânica, tá bom? Ou seja, que está relacionada ao clima e à vegetação. O que eu preciso que vocês entendam quando eu falo dessa diversidade? Que a gente tem alguns fatores, alguns elementos, oitavo ano, que ele vai fazer o quê? Vai fazer essa diferenciação dessas vegetações que a gente tem aí, tá bom? E aí, o primeiro fator que eu vou colocar para que a gente tenha uma diversidade tão grande em termos de clima e vegetação vai ser a questão do seu alongamento territorial no sentido norte e sul. Como eu mostrei lá no primeiro, né? E aí eu vou voltar aqui só para gente observar, ele tem uma extensão muito grande, gente. Então, ele está passando por várias faixas, né? Na nossa aula passada eu falei isso para vocês. Por várias faixas, né? Aqui, por zonas térmicas diferentes. Isso vai dar uma característica aí, oitavo ano, de diversidade. Então, essa questão desse alongamento no sentido norte-sul vai ser um dos pontos para que a gente tenha essa diversidade. Outro ponto aí vai ser a diversidade de latitudes e a disposição do relevo. Ou seja, a gente viu que é um relevo que ele tem uma variedade gigantesca. Por ter essa variedade gigantesca, vai ter aqui uma faixa de altitude diferente, naturalmente. Ok, meus amores? Seguindo aqui, a gente vai falar sobre a questão da maritimidade e da continentalidade. Oxê, professor, o que é isso? Nós vamos ter porções do território que vai ser influenciada aqui pela questão do mar, ou seja, está muito próximozinho ao mar, ou seja, o nome maritimidade. E vamos ter outras porções que não vão sofrer essa ação direta, né, aí do mar. E aí a gente vai entender que o fenômeno que vai, né, predominar ali vai ser a continentalidade.
Vou dar um exemplo aqui, claro. Recife está influenciada pela maritimidade. Petrolina, por a continentalidade, né? Até porque a gente não tem essa influência aí litorânea, tá bom? Outro ponto vai ser a formação vegetais, né? As formações da vegetação que vai influenciar aí, nesse caso, o clima. E ação antrópica, ou seja, a ação do ser humano aí também que vai modificar, influenciar. Por último, para a gente ter essa diversidade, eu vou falar um pouquinho sobre a questão das ações das correntes aí marinhas, tá bom? Então essas correntes aqui marinhas são o que, mesmo? É como se fossem rios de águas salgadas que percorrem aí dentro dos oceanos. Então o oceano ele não corre no sentido só. São várias, né, várias correntes, vários rios ali que a gente pode colocar dentro desse oceano que vai correndo em direções diferentes, tá certo? E essas correntes, elas podem ser correntes quentes ou correntes frias. Professora, qual a diferença dessas correntes? Uma, por ser quente, ela vai carregar mais umidade, né? Então, por ser quente, ela vai estar, né, aí levando mais umidade aí para o continente. Quando a corrente ela é fria, e eu vou citar aqui, né, um dos grandes exemplos dessa corrente fria, vai ser a questão da corrente aqui de Humboldt. Essa corrente, ó, como vocês estão percebendo aqui, ó, no desenho, ela faz aqui, ela é uma curvinha. Ela não chega, ela não deixa a umidade chegar nessa área aqui da América, né, do Sul. Pegando aqui o Chile, né, e aqui as outras porções abaixo. É tanto, minha gente, que nessa areazinha se forma, né, o deserto mais árido do mundo. Ou seja, o deserto que ele é mais, né, seco do mundo, que vai ser aí o deserto do Atacama. Tá bom, turminha? Justamente por que acontece esse deserto? Porque a umidade não chega por conta do desvio dessa corrente de Humboldt, tá bom, gente? Então, observe aí como tudo vai influenciar, né, aí nesse processo, tá certo? Então, vamos observar aqui essas correntes, né, quentes, elas geralmente estão mais próximas à linha do Equador, né, por onde passam, aquece e fornece uma umidade, né, principalmente ali nas áreas litorâneas. Já as correntes frias, né, por onde elas passam, né, elas já vão provocar aí um fenômeno de secura, que a gente vai chamar aí, tá bom? E aí o maior exemplo aqui na América vai ser a corrente aí de Humboldt, provocando, inclusive, influenciando aí o deserto do Atacama. Compreendemos? Sim ou não? Espero que vocês tenham aí pegado o que a prova colocou. Vamos seguindo aqui, turminha, falando ainda sobre as questões físicas do nosso continente. Vocês também têm que se apropriar disso, né? E aí ele vai colocar sobre as condições climáticas. Coloco para vocês mais um mapa para vocês observar. Tem pouco clima, né? Quase a gente não tem, né? Então a gente percebe que há uma série de combinações aí, né? De fatores que a gente citou, inclusive nos slides anteriores, que vão provocar essa grande variedade. A gente tá olhando rapidinho esse mapa aqui, que colocam os climas que a gente vai ter aí, a gente observa que há uma diversidade, gente, gigantesca. Isso, gente, característico do nosso continente, tá certo? E aí eu venho pra cá mostrando pra vocês, citando aqui pra vocês alguns desses climas, tá bom? E aí no livro de vocês é bem interessante porque ele vai colocar justamente o climograma de cada um desses climas, né? Eu não coloquei todos aqui porque senão a aula ia ficar, né, de 2 horas. Vocês vão apresentar cada climograma aqui. Mas o que é o climograma? Ele vai apresentar os meses do ano, tá bom? De janeiro a dezembro, né? Identificar a titular inicial de cada mês. E vai colocar aqui de um lado as temperaturas, do outro o índice aqui, né? Que a gente pode colocar o índice aqui ligado à questão da quantidade de chuva. E aí, aqui é do clima tropical, ao lado de cada identificação aí, entre as páginas 220 e 224 do livro de vocês, ele vai colocando ao lado de cada clima um climograma para mostrar como é essa influência. Isso significa, que a gente está observando o clima tropical, que aonde as temperaturas, né, mais caem, vai ser aqui na parte, né, de junho, né, junho, julho, aqui no meio do ano. No restante, né, ele vai ter uma elevação grande da temperatura, né, fazendo uma análise aqui rápida. E aí eu volto para apresentar os climas que a gente vai encontrar no território americano. Quais são eles? O clima frio, todo mundo já sabe que esse clima frio,
né? Ele vai ser aquele clima que está, né, próximo ali ao polar, tá bom? E aí eu volto, inclusive, para mostrar o que é o clima frio, né? Então, essa partezinha aqui, ó. Ou seja, polar, frio, tá certo? Ou seja, é o clima que ele vai estar, né, frio, mas a gente ainda consegue ter alguns pontos de verão. Vamos ter o clima aí frio de montanha. É aquele clima que você pode estar, inclusive, no meio de um clima tropical, equatorial, só que por ser uma montanha, e a gente vai ver isso muito ali na questão do Chile, tá certo? Onde a gente tem os Andes, a gente vai ter ali um frio acontecendo. Por quê? Porque quanto mais se eleva esse relevo, mais frio fica, né? Isso aí é claro. O clima temperado, ou seja, que a gente consegue visualizar aí, né, bem tranquilamente as 4 estações do ano, né, por esse temperado. E aí esse temperado ele vai se dividir em temperado oceânico, é aquele clima temperado que está próximo ao oceano, e o clima temperado continental, é aquele clima que ele já é temperado, só que ele já está mais no interior do nosso continente. Seguimos aqui falando sobre o clima subtropical, o clima lá, a parte sul do nosso país, ou seja, aquele clima, né, que ele também já é mais friozinhos em alguns meses do ano, tá bom? E tem temperaturas mais amenas. O clima árido, ninguém sabe o que é o clima árido, né? Ou seja, o clima do deserto, tá bom? Por isso árido. O clima semiárido, aqui da nossa região, né, Petrolina está no clima aqui semiárido, na questão do continente americano. Clima tropical, que você vai encontrar na porção, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom? É clima ali tropical. O equatorial, minha gente, eu vou dar um exemplo aqui do equatorial, quando a gente falar da região ali da Amazônia, tá bom, minha gente? Aquela região ali é um clima equatorial. O que é esse clima equatorial? Um clima muito quente, mas que tem uma quantidade de chuva também gigantesca, tá certo? E por último, não mais não menos importante, a gente vai ter aqui o clima tropical úmido, que também vai estar relacionado ao clima tropical, que vai estar próximo aí, vai receber mais umidade do oceano. Aqui a gente falou rapidamente, né? Falamos aqui de cada um dos climas, né? Americano, tá bom? E aí vocês podem dar uma olhadinha nos climogramas entre a página 220 e 224. Se vocês tiverem curiosidade de olhar, né, o climograma de cada um desses climas. Tá certo? Seguindo aqui, vou colocar a questão, né, do nosso último ponto da aula, que vai ser a questão dos biomas ou vegetação. Quando a gente fala em aspectos físicos de um país, de um continente, a gente fala de quê? Primeiro ponto, relevo, depois hidrografia, depois, né, clima e por último aí a gente vai trabalhar a questão das vegetações. Mostro mais uma vez um mapazinho de vegetação para vocês. Vocês vão concordar comigo que, mais uma vez, a gente tem a diversidade, né? A predominância de uma diversidade gigantesca aqui de biomas de vegetação. E isso, minha gente, esse bioma aí vai ser essa mistura aí de conjuntos de espécies, né? Mas também que vai ter uma ação aí com o meio físico, né? E aí a gente vai ter essa definição aí de biomas. Eu preciso dizer para vocês que no continente americano desenvolve, né, todos os grandes biomas do mundo, né? E aí a gente vai ter todos os biomas que a gente conhece vai se desenvolver aqui, inclusive, né, alguns específicos, como é o caso aí, né, da nossa caatinga, né, a caatinga brasileira, né? Então, essa caatinga ela vai ser, né, um bioma aí específico aqui do nosso continente americano, do território brasileiro. E aí eu trouxe mais uma vez aqui para vocês os que a gente vai destacar. Até porque se eu vou falar de todos, a gente vai passar aí, né, um tempo aí gigantesco. Mas os principais biomas, o que vocês, né, têm aí a obrigação, a missão agora de saber, é que na América a gente vai encontrar aqui o bioma, né, desértico, né, os desertos, principalmente localizado na questão do deserto do Atacama, tá bom? O deserto mais árido do mundo. A savana, que a gente vai encontrar principalmente aqui no formato. Por isso, mas savana não é só na África, não? Oxi. Mas a gente sabe que no Brasil, inclusive, tem a savana brasileira, que seria o cerrado, que é a mesma composição ali em termos de bioma, só que está localizada aqui, né, no nosso continente. Depois, as florestas tropicais e equatoriais. Tropical, eu vou citar o exemplo, estou trazendo para a nossa realidade para vocês conseguirem associar.
A Mata Atlântica é um exemplo aqui de floresta tropical. A gente tem outras, tá bom? Dentro aí do continente americano. Equatorial, vou citar aqui o exemplo da Amazônia, tá bom, minha gente? Que é um exemplo aí dessa floresta equatorial. As pradarias, não é padaria não, tá, minha gente? De pão não, é a pradaria, tá bom? É o quê? É como se fosse aquela vegetaçãozinha que é como se fosse aqueles capizinhos dourados, tá bom? Que a gente já vai chamar inclusive assim. Essas pradarias, que alguns também chamam de campos, tá? Ela vai ser uma vegetação também que a gente encontra, né, com uma facilidade gigantesca no nosso continente, tá certo? A estepe desértica e a vegetação arbustiva vai ser outra vegetação que a gente vai encontrar, né, demais aí, tanto no norte como no sul do nosso continente. Temos a tundra, né, que todo mundo aqui sabe que a tundra ela vai ser a vegetação de clima polar, aquela vegetação, né, que está nos lugares aí que tem o clima polar. E temos também a floresta boreal. Boreal pode ser também chamada de taiga, tá certo? Que é a vegetaçãozinha dos pinheiros, que eu sempre falo pra vocês, ou seja, das árvorezinhas de Natal. Tá certo, gente? Então aqui eu citei algumas. Vocês que forem responder as questões e precisarem, né, dar uma olhada, uma pesquisada maior, tem um material muito bom no livro de vocês também, entre a página 225 e 227, que fala muito mesmo sobre esses biomas aqui, tá bom? E aí vocês precisando, né, focar, fazer uma pesquisa maior, vocês podem utilizar o próprio material de vocês, tá bom? Ao invés de ir direto para a internet. Dê uma olhada no material também de vocês, que é bem rico nesse conteúdo aí. Tá certo? E a gente passou, não doeu, não arrancou pedaço de seu ninguém, e a gente passou por todos os pontos aí dos aspectos físicos do continente americano. Tá bom, minha turminha linda? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, tá bom? Uma aula, uma sequência do continente que é nosso, que, como eu disse pra vocês, a gente tem que, ó, tomar aí pertencimento e conhecer, tá bom? Aproveitem, fiquem com Deus, tá bom? E até o nosso próximo encontro, turminha.